Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Andrade, sou médico nutrólogo, cardiologista, já estou formado faz mais de 12 anos, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos na área de emagrecimento, qualidade de vida. E hoje a gente vai falar um pouco, vamos montar um tier list das principais trendings, o que o pessoal faz para emagrecer. Bom, hoje a gente vai ficar pequenininho aqui do lado e a gente vai montando aqui nossa tier list do emagrecimento. Bom, para começar aqui, eu vou colocar dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo é a dieta mais famosa para fazer ajuste metabólico, né? Hiperproteica, pouca carne, muitas frutas, suplementação adequada, oleaginosas e um balanço bem legal entre carboidrato, gordura. Então eu coloquei ela como excelente. Além disso, já vou colocar aqui também a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta para pacientes hipertensos. E a gente usa muito aqui na clínica, porque como eu também sou cardiologista, a gente tem muita prática de pacientes hipertensos, com diabetes, e a dieta DASH é uma dieta muito boa nesse perfil de paciente. Então, para paciente hipertenso, é um dos principais parâmetros que a gente usa. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui sibutramina. Sibutramina não uso aqui na clínica, não tenho prática, tem risco de ter um aumento de pressão, então não é uma medicação que eu gosto de usar aqui na clínica. Eu acho que já teve o momento da sibutramina, hoje tem muitas medicações muito melhores, com menos colaterais, menos efeitos adversos. Então, não é uma medicação que eu recomende o uso ou que eu uso aqui na clínica, porque um dos efeitos colaterais é aumentar a pressão. Para mim, como cardiologista, também não faz sentido eu dar uma medicação que aumente a pressão. Bom, outra coisa aqui, as dietas do suco, tá? Essas dietas de suco, muito suco, só bebida líquida e tudo mais, eu acho que é adequada, mas assim, para você ter uma mudança de vida, para você ter uma mudança da composição corporal, uma coisa longeva, você não consegue ficar nessa dieta por muito tempo. Então acaba você vai fazer dieta por 1, 2, 3, 4 meses, depois vai acabar largando. Como aqui a gente sempre foca na parte de um quadro a longo prazo, uma qualidade de vida. Então, particularmente, acho que não é uma abordagem muito saudável só depender desses suco detox, suco verde, desse tipo de dieta, né, para a gente fazer uma composição corporal adequada. O jejum intermitente é uma cilada, por quê? Porque eu acho que ele é excelente, mas eu vou colocar ele como muito bom. Por que que eu coloco o jejum intermitente como muito bom? Excelente, eu colocaria se fosse para quase todos os pacientes. E o jejum intermitente tem alguns pacientes que passam mal fazendo o jejum muito prolongado. Então, às vezes, o paciente tem hipotensão, mal-estar. Eu já tive uma paciente minha que é dentista e ela inventava de fazer jejum intermitente antes de me conhecer e ela chegou a desmaiar em cima do paciente. Então, eu particularmente acho que é muito bom, é excelente, mas assim, não tanto porque não acho que é para todo mundo. Apesar de que a gente, desde o início, a gente, né, o ser humano, ele já faz o jejum intermitente naturalmente. Por quê? Porque geralmente a gente se alimenta até umas 8 horas da noite, né? E a gente, 7, 8 horas da noite, a gente acorda também esse horário. Então você já faz um jejum de 12 horas, né? Mas de qualquer forma, eu acho que não é para todo mundo. Mas também não é ok, mas não é para todo mundo. Eu acho que é muito bom o jejum intermitente, tem um resultado bem bacana, mas eu acho que tem que avaliar caso a caso, ver como vai ficar o paciente. Eu coloquei essa figurinha aqui, é passar fome. Passar fome eu não recomendo de jeito nenhum. Eu acho que é o pior jeito, eu acho que você não vai conseguir fazer uma coisa longeva. Eu acho que você tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer um segmento multidisciplinar. Eu acho que você tem que ter todo um aparato para você conseguir fazer uma coisa a longo prazo e não uma coisa imediata. E eu acho que passar fome é uma abordagem bem ruim, acho que isso não faz nem sentido. Coloquei aqui porque tem paciente às vezes que vem aqui e fala assim, doutor, é só fechar a boca. Se fosse só fechar a boca, aí a gente não teria nenhum problema de emagrecimento, nenhum problema de obesidade. Né? Não é tão simples assim, a gente tem que ver o paciente como um todo, fazer uma abordagem humana, tratar a causa, investigar o sono e ver tudo isso, entende? Então, particularmente, acho que não é uma abordagem tão ideal assim. É, o topiramato. O topiramato eu acho que é uma medicação ok, mas não é para todo mundo. Eu acho que ele tem um pouco menos efeitos colaterais do que a sibutramina. Ele é muito bom, a gente usa para pacientes com compulsão alimentar e tudo mais, mas eu acho que tem opções melhores e eu acho que tem opções mais seguras do que o topiramato, né? Então, particularmente, não é uma medicação que eu recomendaria para todo mundo. Aqui, vamos lá. Em relação ao IGOV.
o Wegovy, né, as canetas emagrecedoras, né, aqui eu coloquei o Wegovy e o Ozempic, né, o Wegovy eu colocaria aqui como excelente, tá? Eu acho que assim, você não adianta usar só o remédio, né, então assim, você teria que fazer, a gente tem que fazer atividade física, dieta, alimentação e tudo mais, o Wegovy aqui entraria junto com o Mounjaro, tá? Então assim, eu coloquei os dois no mesmo ícone, mas os dois acho que seriam excelentes. Tá? Então, assim, talvez aqui pularia um pouquinho na dieta DASH, porque a dieta DASH é mais para hipertenso, mas eu acho que o mais importante é você fazer um ajuste dietético antes de você pensar numa abordagem medicamentosa. Tá? O Ozempic, por outro lado, eu acho que ele já é um pouco inferior ao Wegovy, a gente não consegue subir tanta dose, a gente trata mais para diabetes, então eu acabaria colocando ele aqui como muito bom, tá bom? Vamos seguindo aqui na nossa tier list do emagrecimento. Tá? Contar caloria, cara, eu acho muito bom contar caloria, tá? Mas eu acho que não é para todo mundo, tá? Eu acho que assim é bacana, é legal, você tem que saber o que está comendo, mas o paciente ele tem que, a gente tem um equilíbrio. E se o paciente às vezes fica muito bitolado em relação a contar caloria, contar macro, contar micronutriente, pesar a comida, isso começa a ficar mais não tão saudável, seguir mais para um caminho de doença mesmo. Então eu acho que você tem que ter esse conhecimento, você tem que estudar, você tem que saber, mas você não pode bitolar. Por isso que a gente tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar, correto? Whey. Whey eu acho espetacular, tá? Whey acho que ajuda muito no emagrecimento, ajuda muito na manutenção de massa magra, acho que vale super a pena, tá? Eu sempre coloco ele intercalando em relação às refeições, acho que é uma suplementação muito adequada, não é para a gente usar o Whey querendo substituir refeições, porém é um suplemento muito bom para a gente poder aumentar a nossa meta proteica, aumentar o consumo de proteína sem aumentar tanta caloria. Então eu acho que assim, bem adicionado, ele favorece muito o emagrecimento saudável, mantendo massa magra. Tá? Bom, o peptídeo de colágeno, eu acho que assim, para pele ele é bom, para emagrecimento eu acho que eu não recomendo tanto, tá? Então assim, eu acho que eu vou colocar ele, vou colocar ele aqui, ok, mas não é para todo mundo, porque não acho que seja uma abordagem tão ideal você colocar todas as suas fichas em cima só de colágeno e suplementação. Acho que assim, para a pele ele ajuda, para articulação ele ajuda, ele tem suas indicações sim. Agora, para você fazer um emagrecimento eficaz e um ganho de massa magra, né, a gente opta por proteínas que têm mais valor agregado a ganho de massa muscular e não tanto a parte de articulação, juntas, que seria o colágeno, entende? E mesmo que você faz o aporte proteico, você já acaba melhorando um pouco a saúde da sua articulação. Então, eu acho que seria uma coisa a mais aqui, mas não é para todo mundo, não é uma coisa que eu indico muito. Por fim aqui, eu coloquei o Contrave e o Venvance, tá? O Contrave eu gosto muito, tá? Eu acho que assim, ele é excelente, tá? Mas tem alguns pacientes que eles têm umas indicações mais específicas, aquele paciente que ele tem uma fome por doce, aquele paciente que ele tem uma fome mais emocional, eu acho que esse é um paciente com um perfil mais que favorece o Contrave. O Contrave tem uma vantagem muito grande da gente poder fazer uma associação com o Wegovy, com o Mounjaro, até mesmo com o Ozempic, e a gente consegue fazer essa associação de maneira mais saudável e você não tem tanta interferência desses dois, entende? O que a gente não pode fazer é associar o Contrave junto com o Venvance, que aí não faz sentido nenhum, tá? Então aí seria uma prática não muito legal para a gente fazer uma associação. E o Venvance eu coloquei aqui, ok, mas não é para todo mundo. O Venvance a gente não usa ele para emagrecimento, né? O efeito colateral dele acaba sendo emagrecimento. Então, tem pacientes com TDAH, com distúrbio de atenção, que às vezes a gente acaba tendo aí já usam Venvance e aí tem uma perda de peso associada, seria um colateral do uso das lisdexanfetamina, que seria esse emagrecimento. Tá? Entra aqui, ó, se for colocar aqui, eu até colocaria o topiramato por último e aqui eu também deixaria dessa forma aqui. Tá? Mas acho que é assim que ficaria legal o nosso tier list do emagrecimento. E aí, você gostou? O que você me conta? Tem alguma coisa que a gente colocaria mais aqui? Qual é a sua dúvida? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, fundamental a sua ideia e o que você pensa em relação a isso para a gente poder ir agregando, trazendo mais conhecimento de maneira leve, saudável, tá? E se quiser que eu fale mais sobre alguma outra medicação, estamos à disposição. Combinado? Vou deixar algum vídeo aqui do lado, tá? Falando sobre Mounjaro e Wegovy. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo, vê se faz sentido para você.